Olá, estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre eventos. E não é à toa que eu trouxe o Oscar, que eu trouxe algumas cenas do Oscar para nos inspirar, porque eu acho que a grande maioria dos eventos ainda é muito inspirado nesse tal do glamour, nesse tal do brilho, da gente bonita, e que mesmo que às vezes escorregue e caia no degrau de vez em quando, faz parte dessa aura, dessa imagem que os eventos têm que transmitir. Mas eu não sou um especialista em eventos, na verdade eu sou um consultor, eu sou um observador, e para falar com a gente sobre o assunto, eu trouxe aqui o nosso amigo Anselmo Carvalho. Anselmo, obrigado por ter vindo. O Anselmo já está na área de eventos há muitos anos, ele organiza um evento anual focado neste tipo de ação de marketing e já respira eventos há muitos anos. Por isso, eu estou super contente de tê-lo aqui comigo e eu queria então começar perguntando para você se os nossos eventos reais hoje, os eventos de carne e osso, ainda se inspiram muito no Oscar ou eles já estão mais objetivos? Bom, o Oscar tem uma particularidade, né? É um evento ao vivo e a cores para o mundo todo, sendo televisionado. Então, isso já coloca ele numa categoria ímpar, porque não se permite um erro sequer, não se permite uma falha no áudio, não se permite uma falha no vídeo. Sim. E as pessoas ali todas com a emoção colocada à prova, afinal de contas vão ser premiadas pela sua carreira, por tudo que elas têm feito na indústria. Eu diria que o Oscar ele é em parte utópico. Sim, ele é um ideal. Ele é um ideal, mas as empresas, salvo eventos de premiação, né, que carregam um pouco dessa questão emocional e do suspense e deixando todos ali sempre num limiar, será que eu fui o escolhido? Sim. Os eventos de premiação, eles têm ainda essa característica. Certo. Eu participo de alguns deles, nós organizamos um evento com essa característica, então eu acho que eles se assemelham um pouquinho mais ao Oscar. Mas aí se a gente sair um pouco disso, os eventos corporativos, os eventos de treinamento, as convenções de vendas e as feiras propriamente ditas, aí essas se distinguem sobretudo do modelo do Oscar, porque ali a busca é por negócio, a busca é por networking, é um outro modelo a ser alcançado. E esse é o teu foco de atuação hoje. Conta um pouquinho pra gente o que você faz, um pouco dessa tua história em evento. Perfeito. Bom, a Feira e Companhia, ela nasceu com o propósito de amparar pequenos empresários na participação de suas empresas em feiras de negócios ou eventos corporativos. Como expositores. Como expositores. Eu sentia muita falta disso há aproximadamente 2 décadas. Como expositor, né, de um determinado segmento, não encontrava literatura e achava que aquilo seria necessário, dado o turnover sempre muito alto nos departamentos de marketing, o organograma enxuta, a hierarquia muito vertical das pequenas empresas, e a necessidade de você amparar alguém com literatura própria para que pudesse enxergar um planejamento e poder segui-lo pré, durante e pós-evento. Isso é o que levaria esse empresário a sair satisfeito daquela ação de marketing muito mais complicada, muito mais difícil do que a publicidade por si só. Não que a publicidade não tenha os seus caminhos, os seus percalços, a sua dificuldade, até por isso as agências já existentes, né, no país há muito tempo amparam grandes grupos. Mas as feiras, diferente das agências que auxiliavam sempre muito mais os produtos de consumo, elas têm como intuito amparar o fabricante de parafuso, que não pode chegar muitas vezes numa televisão, numa revista e falar, olha, o meu parafuso tem essa característica, não funciona. Não tem apelo. Então a feira, para muitas dessas empresas, é a única oportunidade de promoção. Entendo. E como pegar na mão do empresário e olha, você tem algumas regras para seguir, para que você saia de lá, valeu a pena, valeu o investimento, tive retorno e vou programar minha próxima participação. Nós entramos no mercado há aproximadamente 20 anos com o objetivo de
ser um interface de educação, de conhecimento e de amparo a esse tipo de empresário. Bacana. Então conta um pouco para a gente que regras são essas, ou seja, para alguém que queira participar de uma feira, o nosso programa é muito assistido por pequenos empresários que talvez estejam nesse momento de, será que é para mim? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Quais as preocupações para uma participação de sucesso? Bom, o pessoal se apavora um pouco, né? Porque tem alguns checklists que ultrapassam 100 itens para participar de uma feira. Dado muitas vezes a proporção daquela participação, o tamanho da empresa, a proposta dela numa feira internacional. Se você citar hoje, qual é a proposta de um salão de automóvel? Qual é a proposta de uma Hair Brasil? A proposta de uma Francal, de uma Coromã? Então são propostas distintas. Algumas feiras têm interesse em colocar um equipamento trazido da matriz para ser apresentado para o mercado e o empresário, muitas vezes ele leva o seu gerente de produção para conhecer aquele equipamento, para entender como é que ele funciona e aí programar uma compra para os próximos 10 anos. Sim. Uma Hair Brasil coloca lá cabeleireiros e fabricantes de produtos no mesmo momento para testar a qualidade e mostrar para um público final o que aquele produto pode fazer para o seu cliente ou mesmo para você. Então, são distintas as participações e o checklist, como eu disse, pode ultrapassar 100 índices. Mas a experiência tem me dito o seguinte, menos é mais. E isso significa que, estava até olhando um pouquinho no primeiro bloco, né, como você colocou sintaticamente, acho muito importante a questão da percepção, a questão da sintonia, mas eu costumo dizer que o empresário ele tem que, antes de mais nada, escrever por que ele vai para o evento, qual é o objetivo principal dele e não necessita dizer que o objetivo pode não ser financeiro. Então vou rascunhar aqui rapidamente, né, para o nosso telespectador entender. Eu tenho uma necessidade de ampliar meu quadro de representantes, de revendedores por todo o Brasil. Sim. Então eu chamo minha equipe de marketing de vendas, nós estamos vendendo bem, mas nós precisamos ampliar o nosso quadro de revendedores. Então a nossa missão na feira tal é crescer em 40% esse número de revendedores. Então como nós vamos fazer? Então, enumeramos esse planejamento, chamamos os departamentos responsáveis por marketing, vendas, muitas vezes a própria direção da empresa, importantíssimo participar, porque boa parte das decisões devem partir da direção até o último momento crucial de encontro, muitas vezes com um revendedor importantíssimo para a empresa. Então, isso é um erro, por exemplo, que acontece. Você vai planejar com a sua equipe, participe das etapas mais importantes, porque a sua decisão vai ser fundamental num momento crucial. Esse planejamento desenhado ele tem que ser seguido à risca, né? No pré-evento, durante o evento e pós-evento. Então, vamos dizer que ele desenhou ali que ele quer 40% a mais de revendedores e ele tem um foco especial na região Nordeste. Sim. Então, ele chama a sua equipe e fala, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar um comunicado para esse pessoal que nós vamos estar na feira, nós vamos mandar um comunicado para eles, nós temos uma conversa especial com eles, nós temos uma proposta de ampliar a nossa participação na região e vamos comunicar em massa, né? Para atingir o raio máximo que a gente precisa. Seguir esse planejamento à risca não significa que no meio do evento você não tenha, por exemplo, sair um pouco fora do curso porque surgiu um cliente importante, ele não tinha agendado, mas o foco é aumentar em 40% o número de revendedores. Entendo. Equipe preparada para isso, direção atenta, fichas técnicas, né? E até um treinamento especial, por exemplo, para aqueles para a equipe que está atendendo, olha, se perceber um sotaque, fique atento, que esse é o tipo de cliente que está nos interessando e preparar as metas, porque a feira acontece normalmente de 3 a 5 dias. Olha, se a gente precisa de 40% a mais e nós temos 100, precisamos de mais 40, então nós temos que fazer 15 por dia. 15 por dia, entendi. Mas qual que é normalmente o visitante da feira chega nos últimos dias, chega nos primeiros dias, então a gente tem que trabalhar as metas menores para os primeiros dias e as metas maiores para os últimos dias. Entendo. E sem dúvida alguma, para fechar, nós vamos preparação pré-evento, treinamento, né, para o durante e quando acontece o fechamento do evento, o tal do follow-up, que assim, o índice é baixíssimo no mundo todo de follow-up, isso coloca em terra todo o planejamento, né? Basicamente, então, é o planejamento do evento,
a operação, a execução de uma equipe bem treinada durante o evento, e no pós-evento, olha, nós conseguimos 50 fichas de clientes novos, então agora é a hora, 2 dias depois do término da feira, fazer um follow-up lá em cima daquele pessoal para mostrar o nosso interesse e ampliar nossa rede para lá. Bacana. Sintaticamente é o ABC. Ótimo. Para quem vai se preparar para um evento como esse. Você comentou uma questão que eu queria explorar um pouco mais, a questão presencial. Você acredita que mesmo com as dificuldades que a gente tem hoje de locomoção, de logística, de viagem, o presencial ainda é forte? As feiras ainda conseguem atrair o presencial? Ou hoje, em função de internet, de Google, tudo está tão fácil do ponto de vista de conteúdo que talvez seja melhor ver essa máquina que você falou que o cara levou na feira no YouTube ou no Google, ou o cara se motiva a ir lá presencialmente e disputar a atenção de repente com outros visitantes? Como é que você tem esse olhar entre presencial e a conveniência de uma internet? Olha, eu acho que o desafio presencial é a logística, né? É a logística no aeroporto, é a logística no trânsito, por exemplo, no caso de São Paulo, tem a chuva que mexe com a segurança, né? Então nós estamos falando de um outro aspecto, o aspecto da segurança. Os custos, muitas vezes, de você se locomover são levados em conta. Nós fazemos pesquisas frequentemente perguntando para o nosso visitante o que o levaria a não visitar o evento, né? Porque o que o levaria a visitar a gente já sabe que está muito ligado ao tipo de informação, à pertinência, né? Para o que não levaria. Então a gente sempre tem ali citado alguns aspectos, né? A carga de trabalho muitas vezes exacerbada. Hoje os executivos eles são pressionados a ficar no escritório. Então esses são os nossos desafios. Mas aí eu coloco um ponto que assim, depõe muito a favor da feira, porque a feira muitas vezes ela consegue em 3, 4, 5 dias fazer 80, 90% de todo um ciclo de venda. Conveniência. Então como é que você vai botar uma equipe? Se você tiver que visitar os 100 revendedores em todo o Brasil, quanto tempo isso vai levar, quanto isso vai custar? Entendo. Essa conta a feira sobrepõe, aí ela é estratégica para a questão presencial. Entendi. Então é um comparativo simples que o empresário deve fazer. Tá bom. Porque ele não vai mandar fazer 40 visitas, mas em uma visita ele consegue conversar com 30 clientes, prospectar o mercado, ver como é que está a concorrência. Então isso é único, isso é ímpar e isso se sobrepõe a esse desafio logístico. Bom, bacana. Anselmo, do ponto de vista agora do modelo de stand, a gente percebe que o Brasil ele tem influências europeias e influências americanas quando pensa uma feira. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre tendências. A tendência é a gente ser less is more ou ter ainda espaço para sentar e comer um salgadinho? Como é isso? A gente tem ou cada caso é um caso. Nós temos um paradigma, né, para ser perseguido. O dia tem 24 horas. As empresas, no Brasil especialmente, têm um viés de design, de plástica, de beleza, na hora de apresentarem seus escritórios dentro das feiras. Isso significa construção de belos estandes muito bem apurados, muito bem trabalhados, muito bem desenhados e que precisam ser executados num tempo X. Sim. Vivemos um momento onde a indústria não consegue executar em 24 horas. Os braços estão curtos. Então, é fato que o empresário quer um stand mais bem elaborado, ele acredita que a elaboração desse stand faz a diferença diante de milhares de informações dentro de um pavilhão. Tem feiras que chegam a ter quase 2.000 expositores, num espaço de 60 mil metros quadrados. Como é que ele vai conseguir enxergar um diferencial, se destacar? Então, a busca pelo diferencial, nós temos uma premiação chamada Stand Design, que procura identificar as melhores práticas dentro de um pavilhão, que estão ligadas à arquitetura promocional, à comunicação visual, à tecnologia, à inovação, que são aspectos que não estão só ligados ao design. Muitas vezes assim, por que eu tenho que estar localizado aqui, nessa esquina? Eu não vou ter um stand muito bem trabalhado, não vou ter um mezanino, por exemplo, mas eu vou ter uma área, um lounge específico para atender clientes já existentes da empresa. Então, são características. Okay. Se você me perguntar qual é o futuro, eu vou transmitir o que um grande especialista me disse há 2 anos no meu escritório, um senhor de quase 90 anos, um alemão, especialista em design de interiores e de estantes,
que atua para a indústria automobilística na Alemanha, que ele me disse o seguinte: o futuro é tecido, luz e sistema. Por que isso? Porque esses elementos, todos os elementos, desculpa, tecido, luz, sistema e vidro. Porque ele diz o seguinte, que além desses elementos serem sustentáveis, eles vão e voltam para os eventos, eles têm uma particularidade, eles têm na base do clique e do plug, sim, você transforma os ambientes de forma rápida, de forma objetiva. Então, entendo. eu apoio essa questão, porque hoje vemos aqui uma dificuldade grande para botar feiras imensas de pé, com a necessidade que o expositor precisa e com o tempo que ele precisa, porque o evento tem que abrir no dia tal, a hora tal, não é? Sim. Dá para a gente esperar mais um pouco, então não pode. Então, o desafio da elaboração versus o tempo é que vai determinar quais os recursos que nós vamos utilizar, o que o empresário pode. Eu vou abrir mão disso em função daquilo, mas é o tempo versus a beleza. E eu posso definir também algo entre conveniência ou a estadia no stand, ou seja, o tempo médio de estadia no stand também é uma variável a estar no planejamento, ou existe uma tendência a se valorizar a conveniência, ou seja, stands menores com gente passando, trocando cartão e depois a gente conversa? Olha, já foi diferente. No passado clamava-se para o corredor cheio. Hoje já não é mais verdade. Não. O promotor de uma feira, ele procura qualificar cada vez mais o seu público em detrimento da quantidade. Tá. Até porque a quantidade, ela tira o tempo precioso do expositor, ela mexe com o planejamento da equipe. Por exemplo, o stand tem 50 metros, quantas pessoas eu vou colocar aqui? Uma a cada 10 metros quadrados, então eu tenho que colocar 5 executivos aqui. Eu não vou criar executivos. Os recepcionistas, os hostess, que são elementos de frente do stand, eles são para um atendimento rápido, eles não têm percepção muitas vezes para como aprofundar e muitas vezes o contrário. Este não é o cliente que eu tenho que dar mais do que 5 minutos, eu vou dar uma informação rápida para ele, se ele quiser ele entra na nossa web. Sim. Então, essa questão da densidade de público leva muito mais hoje, na minha opinião, à conveniência, desculpe, a tendência, a seletividade. A seletividade, porque as feiras estão se transformando em escritórios dentro de um pavilhão. Uma extensão. E como tal, as salas de reuniões têm tempo para começar e acabar. A preparação das visitas é feita com muita antecedência. Por exemplo, eu vou receber o Fernando na quarta-feira às 15 horas. Vai estar a presidência aqui, nós estamos preparados para conversar com ele assunto tal que deve demorar 1 hora e depois tem outra coisa. Muito disso. Okay. Então, há uma tendência cada vez a ser mais objetivo. E falando em objetividade, eu queria que você me contasse um pouco sobre preço. É caro participar de feira? Como é que funciona isso hoje? É por metro quadrado ainda que se fala? Antigamente, é por visibilidade? A nossa história tem, a nossa indústria tem meio século, pouco mais do que isso. Desde a primeira Fenite em Ibirapuera, idealizada pelo Caio Alcântara Machado, Feira do Brinquedo. Naquele tempo a AMB colocava 200 empresas lá dentro, cada uma com 1.000, 2.000 metros de stand. Sim. Hoje, até espelhado na economia, os pavilhões são ocupados por micro e pequenas empresas, a grande parte. Né? E entidades como o Sebrae, entre outras, apoiam a participação de micro e pequenos empresários, o que significa que muitas vezes esse custo é subsidiado. E está se falando de aí do que? De 3, 4 metros quadrados? Não, na verdade são células, né, que dividem, então tem muito a ver com o perfil também da indústria. É uma feira de máquina, pode ser um pouco mais. Se é uma feira de artesãos, pode ser um pouco menos. Mas tem um número que é um parâmetro. As feiras no Brasil custam, as feiras, especialmente da indústria, podem variar de 350, 400, 450 reais o metro quadrado. E aí a gente multiplica esse valor por 3, de 3 a 4. Para se chegar no custo final do evento. Então você fala, a multiplicação do fator área vezes 3 a 4. Por que 3 a 4? Dependendo muito, às vezes a empresa traz uma máquina de fora, então o custo logístico muitas vezes é maior do que o custo de decoração do stand, é muito maior às vezes para uma determinada empresa chamar os seus representantes de fora do Brasil, eu vou pagar, por exemplo, as passagens, hospedagens para 50 representantes para que eles venham atuar. Então essa variação de 3 a 4 pode dar um número final para o pequeno empresário que quer fazer um planejamento financeiro para participar. Mas sem dúvida alguma que eu coloquei, o custo pode ser alto se não foi feito o planejamento e não tem como analisar, mensurar o objetivo.
Ele pode ser baixo, se o objetivo foi cumprido, essa meta foi alcançada. É o custo sobre investimento e o retorno sobre isso. Exatamente. Bacana. Para finalizar, o nosso tempo está terminando. O que você gostaria de deixar como mensagem aí para esse público que ou está entrando no evento? O que você acha? O que há de melhor em participar de um evento? Olha, não é à toa que as disciplinas de marketing hoje incluem os eventos como o primo nobre, né, dessa família. Já foi o primo pobre há algum tempo. Isso significa que as relações pessoais, as relações humanas são cada vez mais necessárias para não só a concretização, mas para o desenvolvimento das relações comerciais. Então nós não podemos abrir mão dessas relações. E os eventos permitem, sejam eles corporativos, ambientes fechados, monitorados, sejam eles feiras de negócio, eventos de treinamento, convenções de vendas, eles propiciam o contato humano que fortalece as impressões, que fortalece as relações e que vão ao encontro da realização de negócios. Então, o pequeno empresário médio, ele não abre mão dessa disciplina hoje porque ele acredita, ele tem fé, ele consegue mensurar os resultados desses encontros, dessa mídia presencial. O que é importante colocar que nada, nenhum evento, nenhum encontro na casa de um amigo, nenhuma festa, uma simples pizza, né, pode abrir mão de planejamento. Sim. Né? Você precisa deixar a cervejinha gelando, você precisa deixar o vinho na adega, a comida tem que chegar quente. Então, isso tudo, se você leva para um grau de negócio, qual a importância do seu cliente chegar ali e ser bem atendido, um bom planejamento, uma boa ficha de análise, a equipe coesa e a direção participando sempre ativamente desse processo, começo, meio e fim, é o que vai fazer o evento valer a pena dentro ali do planejamento financeiro, planejamento de negócio das empresas. Muito bom. O caminho é esse. Ótimo. Se alguém quiser falar com você, como é que eu acho? O e-mail, o telefone? Sim, podemos nos comunicar através do e-mail direção, né, direcão@feiraecia.com.br ou por nosso telefone, né, estamos em São Paulo, 3025 5555, teremos o maior prazer em orientar empresas e empresários, é como buscar os melhores caminhos nesse Brasil grande, com Copa do Mundo, com Olimpíadas vindo aí, tem muito evento para acontecer, mas tem que estar preparado. Muito bom. Anselmo Carvalho, obrigado pela atenção. Pessoal, nosso tempo está acabando. Anselmo, obrigado pela atenção, obrigado aí pelo compartilhamento das informações e espero te ver em breve. Bem, até breve. Pessoal, nosso programa acabou. Obrigado pela tua audiência. Se tiver alguma dúvida, ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br e a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Uma ótima semana.